todos e vou ficar somente com isso aqui, que é um Não erro é por também. aí. Queria que você pontuasse isso bem enfaticamente. Inclusive, a ozonioterapia ela foi incluída, né, na portaria das práticas integrativas do Ministério da Saúde. Ele faz parte, é uma prática integrativa também, pode ser oferecida pelo Serviço Público de Saúde, já que ele faz parte das PICs, né? E ele tem ação maravilhosa, como eu digo, complementar e integrada às outras ações que o paciente naquele caso precisa. O paciente, por exemplo, com diabetes, ele vai ter várias ações, não só a nível de cicatrizar, por exemplo, aquela ferida de pé diabético, mas ele vai melhorar a oxigenação, vai melhorar a imunidade, vai ter várias ações nesse paciente diabético. Mas o paciente diabético, a gente sabe que é um paciente que precisa melhorar a alimentação, precisa fazer uma atividade física. Então ele tem que ter todo esse acompanhamento de vários profissionais, no caso, né, que infelizmente a gente sabe que às vezes o paciente que está à mercê da saúde pública, ele não tem esse acompanhamento, mas ele precisa desse acompanhamento integral, né, de várias especialidades. E a ozonioterapia aí tem um papel maravilhoso nessa recuperação desse paciente. Vamos falar de uma doença difícil, e muitos estão nos ouvindo agora. Eu vejo uma quantidade muito grande de pessoas. Nós temos um caso emblemático que é da Lady Gaga, que tem fibromialgia. Onde é que a fibromialgia, ela recebe ações da ozonioterapia? Por onde vai esse tratamento? O ozônio ele tem um efeito anti-inflamatório e analgésico muito bom. Então ele vai diminuir a dor daquele paciente, a inflamação, que o paciente com fibromialgia ele tem uma inflamação sistêmica, e também vai melhorar a imunidade do paciente. Tem vários famosos que fazem ozonioterapia, a gente vê todo dia aí nas redes sociais, que tem excelentes resultados. Jogadores de futebol, na recuperação de lesões musculares, rapidamente, muitos utilizam, famosos, a ozonioterapia. Então o ozônio ele tem uma gama de aplicações muito grande. Bem, como nós estamos em rádio, e o ouvinte, então, acho que fica imaginando como é que funciona isso. O que é o ozônio? É uma coisa? É um líquido? É um gás? É um gás. Como é que é aplicado para que o ouvinte possa... Tem um aparelho, um gerador de ozônio, que tem que ter licença da Anvisa, esse aparelho, para ser utilizado em tratamentos médicos, né? E a gente pega o oxigênio medicinal, um oxigênio puro, e esse aparelho converte em ozônio. Então é um gás, a gente utiliza por várias vias tópicas, como a bag, que a gente chama, que é colocar aquela ferida em contato com o oxigênio dentro de um saco plástico durante algum tempo. Tem as vias sistêmicas, que são as vias retal, né, que tem um efeito sistêmico, por exemplo, num paciente idoso, numa criança que tem dificuldade de acesso, a gente utiliza a via retal. Tem a via intramuscular, onde a gente mistura o ozônio com sangue e aplica no músculo do glúteo, que é muito útil em doenças com desordens imunológicas. É perfeito para tratamento também do vírus do herpes zoster, porque ele melhora a imunidade. Herpes zoster. Que é terrível, e demora, às vezes é muito demorado. Que o povo chama de cobreiro, né? Que Isso. dá aquela coceira horrível. Então o ozônio por via intramuscular aí é maravilhoso, ele eleva a imunidade do paciente e faz com que o tratamento seja bem mais rápido, aquela coceira diminua. A aplicação do óleo de girassol ozonizado para diminuir a coceira também é perfeita. Óleo de girassol ozonizado. É um óleo de girassol que passa por um processo de produção de acrescentar ozônio nele. Se leva mais ou menos 24 horas para se ozonizar 1 litro de óleo de girassol. E aí ele sai de lá com poder bactericida, fungicida, analgésico, anti-inflamatório e virostático. Nós estamos conversando com Vanderly, que é farmacêutica. Vanderly, essa formação dessas pessoas, como é que você teve esse contato? Como é que foi o teu primeiro contato com a ozonioterapia? O meu primeiro contato com a ozonioterapia foi... eu fiz tratamento com ozonioterapia, eu estava já com 41 anos, uma certa dificuldade para engravidar, fiz os tratamentos convencionais, não deu certo, e não tinha nenhum outro problema, fiz todos os exames possíveis e impossíveis, e acho que talvez também por causa da idade já, e aí eu programei 30 sessões de ozonioterapia por via retal e vaginal, e na 27ª eu descobri que eu estava grávida. E aí, a partir daí, eu com meu pai com hérnia de disco, alguns médicos orientando cirurgia, e é uma cirurgia que tem uma mortalidade muito grande, eu resolvi ir atrás do curso em São Paulo. Fiz 2 cursos, fiz um em São Paulo, o outro eu tive a oportunidade de fazer aqui, já um curso mais avançado, e agora eu estou fazendo uma especialização na Espanha. Agora em fevereiro, inclusive, eu vou para a Espanha
Ontem recebi um e-mail que eu tirei uma das melhores notas no módulo básico e vou poder apresentar o meu trabalho oralmente na Espanha, agora em fevereiro. E é um trabalho que eu vou levar que foi desenvolvido no Hospital Municipal de João Marques, no Socorrão 1. Já a gente vai falar, inclusive, sobre isso, a história do Socorrão 1. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, vamos ouvir a pergunta aqui do ouvinte a respeito do assunto. Eu fiz tratamento. Quais seriam as contraindicações para um tratamento desse? Bom, as contraindicações da ozonioterapia são hipertireoidismo descompensado. O paciente diabético, se ele estiver descompensado, ele tem que compensar o diabetes para poder receber o tratamento. Paciente em caso de hemorragia grave e os pacientes que têm deficiência de uma enzima chamada G6PD, a glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, toda vez que o paciente vai submeter a ozonioterapia por via sistêmica, a gente pede esse exame. Porque se ele tiver deficiência dessa enzima, ele não tem indicação para ozonioterapia. São basicamente essas as contraindicações. Ouvindo perguntando, eu queria saber de onde é retirado esse gás, de onde vem a origem dele. O ozônio, ele é o oxigênio puro, medicinal, aqueles que a gente utiliza em hospital, no cilindro. Ele é convertido em ozônio a partir de um gerador medicinal, um gerador que a gente compra e que tem autorização da Anvisa. Bem, nós estamos conversando, repito, com o Vanderly. O tema é ozonioterapia. Você falou de uma experiência no Djalma Marques. Inclusive, quando esteve por aqui na semana passada, o secretário, deve estar nos ouvindo agora, o secretário Lula, ele falou dessa utilização ali. Mas eu acho que é preciso que haja uma ampliação disso. Você já esteve lá, continua? Como é que é? Você tem facilidade? Existe uma sala específica para que você faça esse atendimento? Bom, no início dos atendimentos nós tínhamos uma sala específica que funcionava na Santa Casa, o anexo do Socorrão, onde ficam os pacientes internados por complicações do diabetes, pé diabético, né? Então nós tínhamos lá uma salinha bem estruturada, começamos com um atendimento regular, tínhamos uma fila de pacientes internados, atendíamos todos os dias, de segunda a sexta. Conseguimos retirar alguns pacientes de fila de amputação. Retirou da fila de amputação? Da fila de amputação. O paciente estava já programado para amputar, tratou com a ozonioterapia, continuou o tratamento dele com antibiótico no hospital, implementou com a ozonioterapia e aquele paciente saiu recuperado da sua ferida, não precisou amputar o seu membro, né? E aí a gente teve uns probleminhas estruturais lá, tivemos que sair da Santa Casa. E agora a gente atende esporadicamente no Socorrão 1, porque a ozonioterapia não dá para ser praticada, por exemplo, no corredor, a gente teria que ter um local adequado, um local ventilado. Então a gente está atendendo um ou outro caso. Então, eu acho que o secretário está me ouvindo, eu acho que é preciso que a gente defina um porque há resultados. Você deve estar levando isso para a Espanha, esses estudos de casos. Paciente tratado, que foi uma que paciente é esse? Me fala, não precisa citar nome, mas... Uma criança de 2 anos e 11 meses, deu entrada na pediatria do Socorrão 1, vítima de atropelamento, com grande parte do tecido do pé direito retirado, já uma ferida infectada. E aí eu fui chamada para avaliar esse paciente. A princípio era para usar o óleo ozonizado, mas aí eu disse, não, a ferida é muito grande, vamos fazer o tratamento mesmo com ozônio. Então, em 18 sessões de ozonioterapia, essa criança conseguiu receber alta com o seu tecido recuperado. Perguntas que chegam, o ouvinte perguntando, nós podemos achar produtos à base de ozônio, tem farmácia específica, como encontrar ou é só direto nesse contato, no caso, com quem faz a aplicação, como é que é isso? Bom, aqui nós temos uma farmácia de manipulação especializada em produtos ozonizados, que é a Semini Produtos Ozonizados. Ela funciona ali no prédio da Fé Comércio, na Avenida dos Holandeses, no Calhau. Eu posso deixar o número aqui para quem quiser informações, de WhatsApp. A propósito, eu queria deixar o teu número aqui. Da última vez a gente não deixou, eu tive dificuldade de te localizar depois. O teu número, no caso, é bom lembrar que essa nossa conversa vai estar em nosso podcast. Depois do final do programa, por volta de 10 horas, essa conversa vai estar em nosso podcast, também no ma10.com.br. Qual é o seu número? 98836-8040. 98836-8040. Tem mais pergunta aqui de ouvintes para a doutora Vanderly. Vamos ouvir. Bom dia, Robson. Gostaria de saber se esse óleo de geração ionizado a gente encontra nas farmácias ou é só aí de uso próprio da terapia? Oi, aqui nós temos uma farmácia especializada em produtos ozonizados, que é a Semini Produtos Ozonizados.
Então, tá aí já a resposta, né, dessa pergunta. Que outros tratamentos? A gente está falando muito, eu fiquei assustado com os números colocados aqui por Lula. Ele falou que pelo menos a amputação é uma coisa incrível. A quantidade por mês de pés amputados é muito grande no Maranhão. Fiz até... então, nesse momento, a gente pode estar recebendo, inclusive, está sendo ouvido por pessoas que estão lá com o pé diabético. O pé diabético, você sabe que tem dificuldade, o pH do sangue é modificado, né? E a cicatrização é muito difícil. A gente quer voltar, eu quero voltar essa história aqui do pé diabético, porque tem mais perguntas chegando aqui para a doutora Vanderly. Bom dia, meu jovem. Cara, eu tava no trânsito antes de escutar muito bem sobre esse negócio dessa terapia aí, desse tratamento aí sobre a fibromialgia, porque minha esposa tem, entendeu? E eu queria saber como é que funciona esse procedimento aí, se você puder me dar uma orientação aí, tá? Eu te agradeço, cara, porque já tentou várias coisas. Aí tu repete o teu número para facilitar. É muito ruim, entendeu? Aí me diz aí qualquer coisa aí, por favor. Pois bem, então a gente inclusive já foi citado a forma, mas se você quiser tirar mais dúvidas, vou pedir então para Vanderly repetir o telefone bem devagar, até para que ele possa fazer contatos, para que ele possa explicar melhor, porque aqui o tempo realmente, nós já estamos aí caminhando já para os 3 últimos minutos dessa conversa, mas é importante colocar na pauta esses assuntos para que você saiba que existem. Ainda é algo novo, é algo que a gente está aprendendo, mas não é um achismo, porque pensa, isso é novidadesco. Não é à toa que Vanderly está indo daqui para a Espanha, quer dizer, está lá na Europa, para continuar, para ampliar trabalhos já realizados aqui e mostrar o que está sendo feito. Então, Vanderly, vamos repetir o telefone, devagar. 98836 8040. Bem, que outras... E vocês podem também obter informações no Instagram da Semini, @Semini com S e no final Saúde. Semini, como é que escreve? SEMINI, Saúde. Saúde, ok. Deixa eu só... quanto à regulamentação da ozonioterapia, eu acho que é importante observar isso. Bom, hoje nós temos os fisioterapeutas já regulamentados, os enfermeiros para tratamento de ferida, os farmacêuticos. Eu fui em julho ao Conselho Federal de Farmácia, apresentei trabalhos do Socorrão 1 para embasar a resolução que vai nos autorizar a praticar a ozonioterapia. Aí foi colocado em consulta pública no mês de setembro e agora, 28 e 29, eu estarei novamente em Brasília já para participar da aprovação, da votação da resolução que vai definir as normas para o farmacêutico poder praticar a ozonioterapia. Por que eu pratico agora? Porque está dentro das PICs, né, das práticas integrativas, e o farmacêutico é autorizado a fazer as práticas integrativas. Só que agora a gente vai ter uma resolução específica para que o farmacêutico possa atuar como ozonioterapeuta. Então, agora 29 já vai ser a votação da resolução, então, estamos em janeiro, né? Em fevereiro já estaremos devidamente regulamentados. Eu vou fazer aqui um pedido aqui para Lula Filho, que é um ORD aqui, ele está com a gente sempre. Vamos reservar uma sala, não sei se lá, eu não sei se Abdon de volta a uma sala lá exatamente, porque existem espaços, eu conheço aquela região ali, eu visitei a Santa Casa desde a década de 70, final dos anos 70, eu sei aqueles espaços. Tem uma amiga Idelt que nós já colocamos aqui no programa, fisioterapeuta, que está lá atendendo as pessoas naquele local, vivendo uma experiência fantástica também. A Idelt atende os seus pacientes em fisioterapia. Idelt deve estar me ouvindo agora, já esteve aqui no Repórter Difusora, muita gente atendida por Idelt e que conseguiu um espaço ali exatamente para atender os seus pacientes na parte de baixo, na entrada, ali considerando aquela porta principal, é do lado direito. Ali naquele local a Idelt conseguiu, no início era complicado, tinha que subir escadas, agora ela está na parte de baixo, não é? De vez em quando eu vou lá me socorrer, ela me socorre, fico travado aqui, é a Idelt que me destrava. Então, vou torcer para que a doutora Vanderly, repito, a doutora Vanderly que veio aqui com a gente gentilmente para falar sobre esse assunto, para que a gente entenda, primeiro, que é algo regulamentado, que é novo, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte, com todo o respeito que eu tenho
tenho muitos amigos em classe média, sou da classe também, eu sou farmacêutico formado. Agora, entendo que as PICs, elas são a necessidade desse momento. As práticas integrativas, elas não tiram o trabalho da medicina tradicional, mas elas são uns coadjuvantes, eles são parceiros incríveis de pacientes. Esse caso aqui específico que nós colocamos aqui no programa hoje, que é exatamente a ozonioterapia. Queria agradecer muito a tua presença aqui, Wanderly. E voltar aqui, quando você voltar da Espanha, volta aqui para conversar com a gente. Tá certo, sim, Robson. E eu quero te agradecer também a oportunidade de estar divulgando uma coisa que é nova, mas que é muito importante. E quero registrar também aqui o agradecimento à diretora do Socorro 1, doutora Bernadette, que foi quem acolheu a ozonioterapia de braços abertos, nos deu todo o apoio. Foi, assim, muito importante. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo. Esse assunto vai estar disponível a partir das 10 horas em nosso podcast, lá no o podcast Difusora 94.3 no Spotify ou também no ma10.com.br. Voltamos já.